Tá ok? Então, boa tarde a todos os munícipes quilombenses presentes nessa audiência pública devido à pandemia online. Eu sou Orildo José Beber e estou aqui para apresentar então os dados referentes a essa audiência pública. Estamos aqui então para a realização da audiência pública para a apresentação da proposta para elaboração do Plano Plurianual 2022 a 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 e Lei Orçamentária Anual 2022, conforme prevê a Constituição Federal, artigo 165 e Lei Orgânica do Município de Quilombo, onde precisamos dar ampla transparência dos planos, orçamentos e Lei de Diretrizes Orçamentárias e conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, parágrafo 1º, a transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. A hierarquia do planejamento seria a criação e planejamento do PPA para os 4 anos seguintes. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, Orientação, é a LOA, seria a execução do planejado, como está na figura a seguir, que é a figura 5, hierarquia do planejamento. O PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Segue os objetivos. Organizarem programas e ações de que resultem oferta de bens ou serviços que atendam às demandas da sociedade. Definir metas e propriedades da administração pública, estabelecer a necessária relação entre os programas a serem executados e a orientação estratégica do governo. Nortear a elaboração de recursos nos orçamentos anuais compatível com as metas e recursos do plano plurianual. Dar transparência à aplicação de recursos e resultados obtidos. Integrar ações desenvolvidas pela União, Estados e municípios, conforme o slide número 9. Objetivo do PPA para os 4 anos. E também o slide número 10. A LOA 2022 traz a seguinte estrutura do projeto de lei. Disposições preliminares. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Inciso 3º, das prioridades e metas da administração para 2022. Inciso 4º, da estrutura e organização dos orçamentos. 5º, das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município. 6º, das disposições sobre a dívida pública municipal. 7º, das disposições sobre despesas com pessoal. 8º, das disposições sobre alteração da legislação tributária. 9º, das disposições gerais. E é composta pelos seguintes anexos. Anexos de metas e prioridades, compreende a definição de metas e prioridades para o exercício subsequente, elo de ligação com o PPA. Anexo de metas fiscais, as metas fiscais anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado primário e nominal, e do montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes, sendo na prática metas trienais. Anexo de riscos fiscais, avaliação de passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. Anexo de obras em andamento, objetivo é indicar ao Poder Legislativo as obras em andamento, visa impedir a inclusão de novas obras quando inexistentes os recursos para a conclusão de obras em andamento. E anexo fiscal, que é composto pelos seguintes itens: a receita total,
corresponde ao total da arrecadação tributária, impostos e contribuições e demais receitas arrecadadas pela administração pública. Receitas primárias são todas as receitas, excluindo aquelas provenientes de operações de crédito e decorrentes de aplicações financeiras. Despesa total corresponde ao total das despesas. Despesas primárias são todas as despesas, excluindo os juros e de amortização da dívida. Resultado primário. O resultado primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias, não financeiras. Observação. Se positivo, houve economia para pagamento de juros e amortização. Se negativo, representa o aumento da dívida. Resultado nominal. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Observação. Se negativo, redução da dívida. Se positivo, crescimento da dívida. Dívida pública consolidada. Corresponde ao montante total apurado. Das obrigações financeiras do ente da federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados. B. Das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses ou que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenham constatado como receitas no orçamento. Dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida consolidada líquida corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquido dos restos a pagar processados, conforme o slide 18. Para elaboração e discussão da lei orçamentária, gostaríamos de pedir desculpa a todos os munícipes quilomenses que estão acompanhando essa audiência pública. É um caso que independe da nossa parte, né? Questão do link do Facebook. Nós estamos retornando, então, de onde paramos para dar continuidade a essa audiência pública. Vou repetir o último item aí do slide 18. A dívida consolidada líquida, correspondente à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados, conforme o slide 18 na tela, e o anexo de risco fiscais demonstrado no slide 19, constando na tela. Para a elaboração e discussão da Lei Orçamentária Anual 2022, foi utilizado para a Receita a metodologia baseada no modelo de média móvel ajustada. Este modelo utiliza a média de arrecadação dos últimos exercícios, levando em conta o comportamento das diferentes fontes e recursos, corrigido por parâmetros de preço, legislação, as mudanças na alíquota ou na base de cálculo de receitas, tarifas públicas e receitas tributárias decorrentes de ajustes na legislação ou nos contratos públicos. Mesmo utilizando-se a média ajustada da arrecadação, existem incertezas sobre os impactos, melhor dizendo, da pandemia na economia e na arrecadação também durante o exercício de 2022. E posteriores. E para a despesa após a fixação da receita, define-se em ordem prioritária as despesas com educação, saúde, assistência social, pessoal em cargos, manutenção, obras em andamento e novos investimentos, observada a execução dos exercícios anteriores e das novas demandas para os exercícios futuros, chegando aos resultados a seguir. Despesas. Transferência a consórcios, 180 milhões. Pessoal em cargos, 18 milhões 251.380.
Juros e encargos da dívida, 323 mil. Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, 3.464.000. Outras despesas correntes, 16.817.759 reais. Aplicações diretas decorrentes de operação entre órgãos, 516 mil. Investimento, não inclui convênios, 3.852.550 reais. A amortização da dívida, 625 mil reais. Reserva de contingência, 150 mil reais. Total, 44.179.689 reais. Outras despesas por função. Slide número 24. 1. Legislativa, 1.588.000. Administração, 3.542.000. Segurança Pública, 157.210 reais. Assistência Social, 1.459.500 reais. Saúde, 12.267.380 reais. Educação, 8.837.386 reais. Cultura, 211.000. Urbanismo, 4.392.550 reais. Habitação, 26.000 reais. Saneamento, 771.000. Agricultura, 4.975.000. Indústria, 132.000. Comércio e serviços, 350.000. Comunicações, 3.291.000. 5.000, melhor dizendo. 5.000 comunicações. Transporte, sim, 3.291.263. Desporto e lazer, 245.000. Encargos especiais, 1.779.400 reais. Reserva de contingência, 150.000. Total, 44.179.689 reais. Considerando a emergência de saúde pública e calamidade nos exercícios de 2020 e 2021, a incerteza sobre os impactos da pandemia na economia e na arrecadação também durante o exercício de 2022. Assim, o planejamento apresenta metas que poderão ser redefinidas em função de alterações nas estimativas das receitas e das despesas primárias. O anexo de riscos fiscais não traz informações quanto aos riscos do impacto do Covid-19, pois estes estão normalmente apresentados junto às despesas fixas. Gostaríamos, então, da minha parte, já de antemão, agradecer aqui a assessoria do Polaco, agradecer ao chefe de gabinete, o André Vendrusco, que se encontra aqui também, para que a gente pudesse repassar esses dados. E então, agora, eu gostaria, então, de uma palavra, então, do prefeito, né? Que o prefeito também se faz presente, ou o Polaco, se quiser fazer uma palavrinha. O prefeito, então. Eu queria cumprimentar, agradecer a participação dos nossos internautas e agradecer pela participação que a gente está cumprindo aqui com um preceito legal, dada a importância com que se reveste esse ato, visto que aqui nós estamos iniciando, a partir dessa audiência, a compilar a construção do PPA, da LDO e da lei orçamentária. PPA que ele versa fazermos o planejamento dos 4 próximos anos, 2022 a 2025, e também a lei de diretrizes orçamentárias de 2022 e a lei orçamentária, que é aqui a parte final, onde a gente pode ver que tem um orçamento previsto aí de um pouquinho mais de 44 milhões para as ações orçadas para 2022, isso numa estimativa de arrecadação, que sem os convênios, evidentemente, a técnica na questão do sinal da nossa internet
Não sei aonde que a gente parou aqui quando caiu, mas nós estávamos colocando aqui que o intuito dessa audiência pública, ela visa fazermos um planejamento no PPA de 2022 a 25, que são ações físicas, que estarão previstas em metas, a lei de diretrizes orçamentárias, que também é o conjunto de metas por unidades para o ano de 2022, e aí a construção da peça orçamentária, que versa sobre o valor dos investimentos que faremos a partir de uma arrecadação prevista aí de aproximadamente 44 milhões. Ela tem aqui uma projeção da inflação do período com base na arrecadação do último ano, que deve ficar em torno de 36 a 40 milhões. Então, algo em torno de 10% numa estimativa de segurança, onde se prevê na lei orçamentária, estima-se as receitas e fixa-se as despesas aqui distribuídas de acordo com o quadro que foi lido, que soma-se 44 milhões de receitas próprias, tirando aqui os convênios diretos, mas também incluído nela todas as transferências constitucionais, Fundeb, saúde, social, enfim. Então, acredito que nesse momento era a base para que nós pudéssemos começar a instituir os nossos encaminhamentos para podermos elaborar, então, o PPA, a LDO e a lei orçamentária, que na sequência será encaminhada para a Câmara de Vereadores, para que os vereadores também façam a sua apreciação e, naquilo que entenderem possível, poder fazer os encaminhamentos e até as alterações possíveis. Estão me pedindo para que a gente deixe à disposição, o setor da contabilidade, nós aqui também queremos nos colocar à disposição, a parte administrativa, gerencial da prefeitura, Alguém que quiser e precisar de alguma informação, alguma dúvida, a gente se coloca à disposição para delimites. Essa audiência também vai estar disponível, prefeito, no YouTube, o canal do município, e também aqui no Facebook. Ok, então ficamos o registro aqui dessa audiência, que ficará gravada, salvada nos canais do YouTube, do Facebook e também no Face da administração. Então, agradecer ao nosso contador, as pessoas que nos deram o privilégio e a honra de participar dessa audiência pública e desejar aí um resto de tarde aí abençoada, que Deus nos ilumine a cada um, e vamos pedir que, estamos precisando de uma chuvinha aí, quem sabe, focar nossas orações para que ela venha, para minimizar um pouquinho os efeitos que já estamos começando a sentir. Então, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.